O Congresso acaba de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Quem tem mais informações ao vivo de Brasília é o repórter Felipe Pereira. O Felipe está acompanhando essa discussão desde o início, dela e agora finalmente chegando a um resultado, a um desfecho. O Congresso aprovou a LDO, e eu estou vendo aqui a promessa de superávit primário de 34 bilhões de reais. O texto já havia sido aprovado na comissão especial, na comissão mista de orçamento e agora, portanto, aprovada também a proposta no Congresso Nacional. Não é isso, Felipe? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde para todos que nos assistem. Isso foi aprovado, só que também tem um dispositivo. Tem quatro pontos que eu destacaria da LDO. A LDO, para que o pessoal entenda, é uma lei que ela desenha como é que vai ser o orçamento do ano que vem, como é que o governo vai gastar o dinheiro do contribuinte no ano que vem. Ela é construída aqui no Legislativo e ela é executada, quem gasta o dinheiro é o governo. E os 4 pontos que eu destacaria, primeiro é isso que eu estava falando da meta, são 34 bi, porque ano que vem a meta é que esteja um superávit, ou seja, que o governo economize 34 bilhões. Só que foi autorizado que o governo já de cara, porque existe você dá a meta e tem um pouquinho para mais, um pouquinho para cima. Foi autorizado de cara que o governo pode já sair de largada cumprindo o piso da meta, que é nem gastar mais, nem gastar menos, então ter zero, é gastar tudo aquilo que arrecadar. E isso é considerado uma coisa ruim pelos economistas, porque ao invés de já sair perseguindo que vai ter lucro, o governo já sai de casa trabalhando só para não gastar mais do que vai arrecadar. Outro ponto que eu destacaria é em relação com os Correios. Os Correios estão nesse déficit muito grande e foi aprovado que ele pode ter 10 bilhões de déficit, ou seja, ele pode fechar o ano devendo 10 bilhões, segundo o líder do governo no Congresso. Se não fosse assim, já ia faltar dinheiro para pagar os funcionários do Correio em janeiro. Então vai ter essa folga para o Correio. Outro ponto que eu destaco, a gente sempre fala que o Congresso pensa muito nele, ainda mais em ano para a eleição. Foi dito que é obrigado a gastar 18 bilhões das emendas impositivas, aquelas emendas que os deputados e senadores escolhem para quem vai. Ou seja, eles querem que 2/3 do dinheiro que eles têm para gastar sejam entregues até julho, para que eles consigam agradar prefeito, agradar vereador, agradar movimento comunitário, para que esse pessoal peça voto para eles lá na frente. E, por último, eu destacaria, já que também tem a ver com a eleição, que foi aprovado um dispositivo que não pode ter crédito extraordinário, ou seja, já é a disputa eleitoral, o Centrão e a direita, que é o Centrão que sempre decide como é que são as coisas feitas, essas coisas no Congresso, o Centrão decide que o governo não pode criar gasto que não seja incluído na meta, ou seja, é uma forma de amarrar o governo Lula para que não tome medidas eleitoreiras visando 2026, outubro, tentativa de reeleição. Ô Felipe, queria aproveitar e falar sobre o fundo eleitoral também, porque parece que esconderam os votos de quem proibiu cortar o fundo eleitoral, que está ali quase 5 bilhões de reais. É isso, é outra coisa que tem tudo a ver eleição, porque a gente diz aqui que quem manda no orçamento manda no Congresso. E existe o fundão eleitoral, que é o dinheiro que os partidos têm para gastar na campanha, e havia uma emenda do Partido Novo para que esse fundo pudesse ser cortado, porque como é que os políticos fazem? Eles constroem um orçamento e dizem tal coisa pode ser cortada, tal coisa não pode ser cortada. E o dinheiro para a campanha deles está com a previsão de que não pode ser cortada. Eles colocam isso, é obrigatório pagar. E aí teve um destaque, que é uma maneira que se tem no regimento para você mudar o dispositivo de algum projeto. E tinha um destaque para tirar esse dispositivo. Pode sim cortar, se as contas estiverem deficitárias, tira-se dinheiro da campanha. Só que se juntou todo mundo para dizer não, com exceção do Partido Novo, que é quem apresentou o destaque, e o deputado Cabo Gilberto, do PL da Paraíba, todo o Congresso votou para que mantivesse, para que seja proibido tirar o dinheiro da campanha, dos políticos para a campanha, que é isso aí que tu falou, 5 bilhões, e eles fizeram isso sem colocar digitais. Ao invés de você ter que ir lá e dizer fulano votou assim, não, eles votaram de forma simbólica, quer dizer, todos os partidos são a favor, então a gente nem vai precisar vai dizer como cada um votou. E isso preocupava tantos deputados, porque todo mundo sabe que é impopular essa medida, que ontem tinha deputado dizendo que não ia dar presença, porque senão ele ia ter que ou votar pelo dinheiro dele na campanha, ou descontentar o eleitor. Então, o cara simplesmente ia faltar. Couto. Felipe,
Tem um detalhe aí que me chamou muita atenção. Além de tudo isso que você já contou, que eles não quiseram cortar nada do fundo eleitoral, na última hora, na calada da noite, eles enfiaram lá um destaque, uma emenda, destinando mais 165 milhões de reais para o fundo eleitoral. Quer dizer, é um deboche, é um assinte, né? O país na situação que se encontra, eles só aumentam, para eles o orçamento é orçamento para eles, né? Não se discute o que é importante para o país, onde que tem que investir mais dinheiro na educação, na saúde, na segurança. Não, é para eles. Como é que pode? Quer dizer, eles não só não cortaram, como ainda enfiaram mais 165 milhões no fundo eleitoral. Como é que pode? Desculpa, eu não ouvi. Além de não cortar nada, eles ainda acrescentaram mais 165 milhões no fundo eleitoral. Como é que é possível um negócio desse? Isso é possível porque a coisa sempre, a banda sempre tocou assim, né, Couto? Eles mesmo controlam o processo. E existe uma coisa que se fala muito aqui em Brasília, que é importante que a gente destaque, que é que o Congresso ele está cada vez com mais poder, cada vez mais ele consegue que ele defina a emenda, que ele defina a destinação de dinheiro. Tipo, o dinheiro, eles têm 50 bilhões para gastar por ano. E uma coisa que se comenta muito aqui é que isso é possível porque na cabeça das pessoas, isso inclui a população e os empresários, essa associação de agricultores, a CNA, a associação de empresas, a CNI, ou do comércio, todo mundo cobra muito do executivo, do Palácio do Planalto. E o que se fala muito aqui é que não se percebeu que o Congresso está com um poder muito grande. Então, eles conseguem se comportar como adolescente, que faz o que quer, mas não tem a responsabilidade do adulto. Então, quando você me pergunta por quê, a resposta do próprio pessoal daqui, da parte, que eu não vou dizer que é substancial, do Congresso, que se preocupa com as contas públicas, é essa, de que deu-se poder, mas não deu responsabilidade para o Congresso Nacional. Pois é.